Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Ronaldo Vitória, sou o CEO da Ágil Escola de Negócios. Também aí o fundador do canal Connect Business, que é um canal parceiro nosso aí da Ágil, de networking colaborativo. Estamos aqui hoje com mais uma live semanal ágil, a nossa quinta live semanal aí, sempre com conteúdos super relevantes, importantes, que acabam ajudando muito aí no dia a dia profissional. E hoje também o tema, né, vai auxiliar, eu tenho certeza, não só o profissional, como também o pessoal. O tema da nossa live semanal ágil de hoje é como ter dinheiro para passar a crise. E nós estamos aqui hoje com o nosso facilitador ágil, né? O Marcelo Vieira, que é especialista aí no tema investimentos. Marcelo, lembrando que a nossa live semanal aqui ela está sendo gravada, né? Apesar da transmissão ao vivo, nós também gravamos. E esse conteúdo todo, ele é disponibilizado no canal do YouTube da escola. Bem-vindo, eu agradeço aí a sua participação, a sua disponibilidade, né, para participar aqui da live semanal ágil, e eu gostaria que você se apresentasse com um pouquinho mais de detalhes aí, fala um pouquinho de você, Marcelo, bem-vindo. Bacana, muito boa noite a todos, obrigado, Ronaldo, pelo convite, tá? Ágil Escola de Negócios. Bem, como o Ronaldo já adiantou, já me apresentou, sou Marcelo Vieira, tá? Sou facilitador da Ágil, sou especialista de investimentos, tá? E hoje fui incumbido desse tema que é um tema desafiador, tá? Ainda mais no cenário que nós vivemos hoje, econômico, onde muitos estão perdendo seus empregos, a economia como um todo vem sofrendo muito. E, né, através desse convite do Ronaldo, nós recebemos aí essa proposta de trocar ideias, tá? Acredito que não é uma solução mágica, mas nós vamos fazer algumas provocações, alguns insights, para que possamos refletir de como podemos passar esse momento da melhor forma, tá? Talvez não consigamos atender todos os objetivos, a princípio, do planejamento financeiro, mas sim buscamos, através desse momento ou de outras oportunidades, a gente conseguir adequar e alinhar melhor as expectativas, tá? Eu sou especialista de investimentos, como o Ronaldo bem colocou, tá? Tenho algumas certificações no mercado financeiro, entre elas, né, nas CPAs 10, 20, a CEA, especialista de investimentos da Ambima, e também tenho a certificação de planejador financeiro, a CFP, que é uma distinção internacional nesse tema de planejamento financeiro, tá? Já trabalho há cerca de 10 anos no mercado financeiro, tá? E hoje trabalho auxiliando os clientes, né, numa grande instituição financeira, a buscar melhores soluções, melhores alternativas dentro desse tema, sempre, né, focando num planejamento financeiro, um planejamento sucessório, buscando aí melhores, né, ferramentas para que, né, esses investidores busquem e planejem de fato, né, ao amanhã, que acredito que é isso que falta muito em nós. A gente vive muito focado nesse dia a dia, né, Ronaldo? É isso Buscando aí. sempre aí a preocupação sempre do hoje e esquece de olhar o amanhã. Esse que é o foco do planejamento financeiro e, com certeza, desse nosso bate-papo de hoje. Muito bem, muito bem. Eu acho que isso que você falou já é um início muito bom aí. Pensar também no amanhã, né? Às vezes a gente ouve por aí o pessoal falando, não, tem que pensar no hoje, né? Pensar amanhã, amanhã eu não sei se eu vou estar, pô, né? Eu acho que tem que pensar assim, tem que usar as lições do passado, viver o presente, mas planejar o futuro, não é isso? O Marcelo aí com super currículo, por isso, né? Olha só aí, um facilitador ágil. É um grande prazer tê-lo na escola, na AGE, Escola de Negócios, como facilitador, com a sua especialidade. Nós ficamos muito felizes. E agora a palavra está com você aí, fica à vontade para tocar esse tema aí com nós. Aqui no Facebook, ó, o pessoal está acompanhando. Se tiver aí alguma pergunta, alguma dúvida, pode encaminhar para nós. A nossa produção aqui, nossa diretora de marketing também está acompanhando e dando esse apoio técnico. Se alguma pergunta ficar sem resposta, a gente manda depois, o Marcelo responde depois. Enviem aí também para o contato@agioescoladenegocios.com.br, tá legal? E lembrando que esse conteúdo estará disponível também de forma gravada no canal do YouTube da escola. Marcelo, sucesso aí, boa live. Obrigado, Ronaldo. Então, vamos lá, gente. Realmente, como eu coloquei no início da apresentação, é um tema bem provocador, tá? Ainda mais no cenário hoje. Nós sabemos a situação que nós vivemos hoje, tá? Um cenário realmente
muito complicado. Nosso país vinha num ciclo de recuperação, tá? Passou aí por uma recessão, por uma crise. Né? As pessoas começaram a ver realmente a cor do dinheiro, começou muitas pessoas a serem alocadas, a economia começou a melhorar, começou a caminhar, e nesse início de ano a gente percebeu que deu essa situação pontual, essa pandemia, que sem dúvida é uma crise sem precedentes, tá? Nunca antes nós havíamos visto uma crise com tal impacto, e nunca, né, nessa situação é extremamente importante, nunca foi tão falado a importância de nós termos um bom planejamento financeiro, tá? Uma boa organização para conseguir passar esse momento, não só esse, tá? Acredito que outras crises, sem dúvida, acontecerão, tá? Tanto a nível global como a nível Brasil, mas é importante nós estarmos aí preparados para conseguir, de fato, atravessar da melhor maneira possível, tá? A questão, que é, de fato, muito importante nós reforçarmos hoje, é o quê? A questão do planejamento financeiro, ela deve ser matéria, acredito, nas nossas escolas, deve virar um hábito no nosso dia a dia. Essa questão da educação financeira hoje, nós percebemos que muito falta em diversos níveis sociais, né? Muito se engana quem pensa que é só as pessoas, né, que carecem mais de recursos, que precisam de, não tem esse planejamento financeiro, tá? Até nas altas, né, partes da sociedade, a gente percebe também que carece muito de planejamento, de educação, e, de fato, essa estruturação pensando no amanhã. A gente vive muito hoje preocupado com, né, realmente, o que eu vou ter que fazer hoje, eu vou receber meu salário, eu gasto, às vezes, mais do que eu recebo, né? Tem muitas pessoas que incorporam ali o cheque especial à sua renda, fazem ali uma extensão da sua renda. A gente percebe que tem várias linhas aí realmente que a gente erros que nós acabamos cometendo, e a gente sabe que o mercado financeiro, ele não perdoa, né? Acaba virando uma bola de neve e a gente acaba perdendo aí o fio da meada e ficando totalmente descontrolado a nível financeiro. Bem, a oportunidade que, né, o Ronaldo fez esse convite é para a gente falar um pouco sobre planejar realmente as nossas finanças, como nós devemos fazer, de fato, um bom planejamento financeiro. Tá? A gente parte de uma premissa básica, tá? Todo planejador financeiro parte de uma premissa básica nesse momento, e nós devemos fazer ali uma estruturação de reservas. Tá? Nós devemos dividir a nossa vida, digamos que em 3 momentos, tá? Em 3 caixinhas, pelo menos as nossas finanças. Primeira caixinha a gente estrutura numa reserva que a gente fala que é uma reserva de dia a dia, reserva de emergências. Como o próprio nome diz, é uma reserva ali para atender realmente alguma eventualidade, um desemprego pontual, ou até mesmo manutenção no veículo, ou manutenção na casa, alguma doença, algum falecimento. Essa reserva de emergência é importantíssimo que cada um de nós mantenhamos e, né, tenhamos essa reserva, até mesmo para planejar aí uma eventualidade, como o próprio nome diz. Na área financeira, nós recomendamos, essa reserva depende muito de qual é a sua função, tá? Mas, em teoria, nós recomendamos que você pegue as suas despesas mensais e multiplique essa despesa, né, no mínimo de 3 a 6 meses das suas despesas mensais, para que seja, de fato, essa reserva de emergência. Tá? Que você coloque ali em uma aplicação financeira que seja segura, que não te traga risco, né? A gente pode até marcar um momento para falar a respeito disso, tá? De algumas sugestões, de algumas opções de investimentos nessa linha, mas que seja, de fato, uma aplicação que vai te dar dor de cabeça, para que, se eventualmente você precisar, você tenha acesso o quanto antes. Tá? Então, nessa reserva, focada a eventualidades, a imprevistos, a emergências, o foco não é você ganhar muito dinheiro. O foco é você manter a segurança e manter a liquidez. Quando eu falo de liquidez, é o quê, gente? É a disponibilidade. Liquidez significa o quê? Você pegar, de fato, um ativo e transformar ele em dinheiro. Por exemplo, eu pegar uma casa e transformar ela em dinheiro. Então, toda vez que nós falamos de casa, carros, nós falamos que são ativos que têm pouca liquidez. Ou seja, que demora para você transformá-lo em dinheiro. Então não adianta, eu vou fazer minha reserva de dia a dia, eu vou lá e compro um carro. Né? Se der alguma zebra, eu vou lá e vendo o carro. A gente sabe que, na necessidade, você acaba se desfazendo dos seus bens por um preço bem mais baixo, e depende da sua urgência, da sua emergência,
você acaba ali se desfazendo a preço realmente bem aquém do que você poderia ter vendido. Tá? Então é importantíssimo estar numa aplicação tradicional. Tá? Quando eu digo tradicional, pode ser desde um CDB. Tá? Quem não sabe, CDB é uma aplicação financeira onde você empresta o recurso para um banco e o banco usa para emprestar para os seus clientes. Tá? Então é uma aplicação bem conservadora, bem tradicional. Pode ser um fundo também chamado fundo DI, que é um fundo bem conservador, bem tranquilo também, que você pode colocar a sua aplicação, seu recurso. Tá? Todos os bancos, plataformas têm esse tipo de aplicação. Tá? Só você procurar no seu banco, entender melhor com o seu gerente ou com o seu assessor de investimentos, que ele vai explicar maiores detalhes. Ou até mesmo numa poupança, digamos, Marcelo, eu não tenho muita sofisticação, eu quero deixar esse recurso com uma aplicação mais tradicional. Para a reserva de emergência, claro, a gente sabe que tem opções melhores, mas é melhor você deixar uma aplicação ali tranquila, não vai te dar dor de cabeça. Tá? Então, isso que é importante. Planeja, tá? Depende da forma que você tem, do emprego que você tem. Se você tem CLT, você é registrado, a gente recomenda entre 3 a 6 salários, ou 3 a 6 as suas despesas mensais, pode ser uma reserva para ser formado. Eu sou um funcionário público, eu tenho a estabilidade. Então, você pode ter uma reserva um pouco menor. Você pode colocar ali 3 a 4 salários, que vai ser mais tranquilo. Mas eu sou um autônomo, eu sou um informal. Então, é interessante que essa sua reserva seja também um pouco mais ampla. Então, se você é informal, vale a pena a gente pensar em de 9 a 12 meses das suas despesas mensais. Tá? É importante você ter ali um bom caixa, porque quando acontece isso, a gente percebe muito as pessoas se desesperarem. O que eu vou fazer? Acabou o mundo, perdi meu emprego, né, perdi minhas fontes de renda, e a gente acaba desfazendo dos nossos bens, desfazendo de muitas coisas, entrando realmente no desespero. A gente sabe, se as nossas finanças não vão bem, a nossa vida pessoal acaba entrando um pouco em conflito. Tá? Então é importante. Primeiro passo, então recapitulando, reserva de emergência. Então, qualquer dinheiro que você tiver, qualquer recurso que está sobrando ali no seu caixa, vai lá e guarda. Marcelo, mas investimento é só para rico. É só para quem tem muito dinheiro. Eu pego alguns investidores que têm uma quantidade significativa de recursos, mas que pensam que não, investir é só para profissional, é só para quem entende, é só para especialista. Então, você pode, cada um, independente do seu volume de renda, pode começar a guardar. Acredito que isso que deve ser o hábito que a gente deve cada vez mais incentivar, tanto os nossos jovens, os nossos adultos, nas crianças, ter esse hábito de poupar. A gente percebe em estudos recentes que o brasileiro muito pouco poupa. Tá? A gente pega estudos recentes que dizem que 67% dos brasileiros não sabem poupar, não sabem guardar dinheiro, não guardam nenhum tipo de recurso. Tá? Então é importante que nós criemos essa cultura, de fato, de buscar ali, aos poucos, independente do salário. Tem muita gente que pensa, só quem ganha um salário muito alto pode começar a guardar. Mesmo que você ganhe ali um salário mínimo, eu acredito que não é o quanto você ganha, é como você gasta. Tá? Tem pessoas que gastam muito mal, tem pessoas que querem ali atender os desejos. A gente sabe desse consumismo que nós temos, tá? De querer cada vez ter mais, acrescentar mais coisas no nosso patrimônio, seja, né, móveis, imóveis ou qualquer outra coisa pessoal, e a gente acaba gastando de uma forma desenfreada. Tá? Então é importante que a gente coloque essa economia junto com os nossos gastos, tá? Que não seja ali, quando você faz o seu orçamento, pode ser num caderninho, pode ser quem tem mais habilidade, pode usar ali uma planilha de Excel, mas é importante você entender aonde está saindo o seu dinheiro, onde o seu recurso está indo. É importantíssimo que você tenha isso muito claro, tá? Você entender quanto você ganha e o quanto você gasta. Então isso é de fato importante que você tenha bem claro, bem transparente ali, para você entender de onde que são os ladrões, tá? Onde são os gatilhos que estão levando o seu dinheiro embora. Às vezes, você quer... eu tomo ali, eu faço questão de todo sábado ter uma pizza. Pode ser, você pode ter esse direito. Você deve também ter esses momentos de prazer. Mas será que com essa recorrência, 3 vezes por semana eu preciso comer fora? Será que não vale a pena eu começar a criar hábitos? Será que vale a pena eu, levar uma comida ou,
levar um lanche, para que eu possa, de fato, economizar? Porque esses pequenos gastos, que às vezes acabam sendo ladrões aí do nosso rico e suado dinheiro, né? Então, a gente começa a perceber que das pequenas despesas, no final, o montante é grande e a gente chega naquele final de mês já fica torcendo, mal passou o mês, né? Recebeu o salário, já fica torcendo, esperando o próximo salário e você acaba não vivendo, fica vivendo de fato refém, empregado do seu dinheiro, né? O dinheiro, ao invés de você ser o dono do dinheiro, o dinheiro que acaba sendo dono, né, de cada um de nós. O dinheiro te guia, né? O dinheiro te guia, então você fica naquele desespero de querer cada vez buscar, correr atrás do dinheiro, e o dinheiro cada vez mais corre da gente. Eu acho que essa que é a ideia, né? A gente tem que, de fato, colocar o dinheiro para trabalhar para a gente. Eu acho que esse é o grande foco. Você falou isso que aí, Marcelo, você falou um ponto aí que me chamou bastante atenção e me corrija, né, se eu estiver enganado. Mas quando nós olhamos enquanto uma empresa, a PJ ali, tudo bem, né? Ali o financeiro ele faz as provisões com um conceito até um pouco parecido, né? Para estar preparado aí para essa crise, por exemplo, né? Também, mas trazendo para esse mundo que você está explicando um pouco mais voltado para a pessoa física, independentemente da atuação desse profissional, né? Você falou aí a respeito dessa conta de reserva para o dia a dia, para as questões emergenciais. E normalmente também, a minha percepção é a seguinte, quando você fala de investimento, principalmente para quem não entende tanto, e eu me coloco nessa situação também, tá? Não sou nenhum conhecedor de investimento assim, não. As pessoas, elas pensam já na questão do ganhar, né? Eu imagino assim, realmente, você tem um momento de investir para ganhar, mas nesse caso específico dessa conta da reserva do dia a dia, é como você falou, na realidade não importa em primeiro lugar você ganhar, o que importa é você, primeiro, não perder, claro, por isso que tem que ter uma aplicação adequada, né? Mas é você ter o dinheiro ali com uma alta liquidez, eu posso falar isso, né? Uma alta liquidez para me poder usar em uma emergência. Liquidez, leia-se disponibilidade. Então, qualquer momento que você precisar, aquele recurso ali, você está na mão. Tem muita gente, eu vejo pela minha própria mãe, né? Minha mãe tinha costume de fazer a sua reserva do dia a dia embaixo do colchão. Né? Chegava lá, tinha aquele dinheiro, até cheirava mal pelo tempo que estava lá aquele dinheiro, mas tem pessoas que têm esse hábito. Mas a gente sabe que hoje em dia tem instrumentos que você coloca ali com baixíssimo risco, tá? Que vai manter o seu capital ali e se você precisar, ele está disponível, tá? Então é importante. Mas debaixo do colchão a gente corre risco de perder, pode desvalorizar, não? Sem dúvida. A gente sabe que hoje em dia embaixo do colchão, quando a gente até brinca, né? A gente vê alguns anos atrás, eu acredito que o brasileiro, Ronaldo, ele é muito escaldado, né? Já passou por poucas e boas, ainda mais as pessoas com um pouco mais de idade, já viram aí planos Collor, né? Medo até da poupança, né? Eu vejo que muito, quando se fala de investimento, a pessoa pensa que eu vou deixar esse dinheiro aqui na conta, ou vou deixar em qualquer outro lugar, mas não vou colocar na poupança, porque vai que bloqueia meu dinheiro. A gente sabe que essa hipótese hoje, né, praticamente não existe, tá? Tem uma legislação bem clara que não pode ser mais feito confisco de recursos de poupança, tá? Então isso está bem claro. Então é uma lei complementar. Então tem outras medidas que acredito que a gente sabe ainda que inviabiliza muito isso ocorra novamente. Mas as pessoas têm muito medo. Mas é importante começar a ter esse hábito. A gente sabe que o capital, o dinheiro, se você deixa parado, ele perde valor no tempo. Então, com o passar do tempo, R$1.000 hoje não eram R$1.000 há 10 anos atrás. A gente sabe que nosso dinheiro, com o passar do tempo, cada vez mais passa a valer menos. Esse é o famoso efeito da inflação. Ela corrói, né? Ela acaba diminuindo o nosso poder de compra. Tá? Esse é o grande famoso, né, a inflação que acaba corroendo esse valor. Tá? Mas é importante manter ali para você ter um rendimento que seja, mesmo que seja um rendimento pequeno, como eu disse no início. Essa reserva, o foco não é você ganhar muito dinheiro, não é você ficar rico com essa reserva, é você ter a disponibilidade quando precisar, ela está na mão, está disponível, para que você possa passar por esses momentos da melhor maneira possível. Tá? Então, cada um traça, né, o Ronaldo. Não, perfeito, desculpa. Eu tenho uma pergunta para você que o pessoal aqui também deve ter também essa dúvida, né? Você sugeriu aí alguns nomes como exemplo de aplicações, a própria poupança, você falou do CDB, eu imagino todas as aplicações aí de liquidez rápida, né? Como você falou, e baixa automática, essas coisas aí. Assim, o pessoal normalmente tem medo da questão do imposto de renda, né?
Quando você se refere a essas aplicações mais, entre aspas, mais simples, né? Para essa conta de reserva do dia a dia, nós temos que ter essa dor de cabeça do imposto de renda? Você sabe me dizer isso? Não, primeira questão, tá, Ronaldo? Poupança, hoje ela é uma aplicação que é isenta de imposto de renda, tá? A única particularidade, a única pontuação que eu faço em relação à questão da poupança é que ela paga a rentabilidade sempre a cada 30 dias, tá? Que a gente chama de data de aniversário. Então, por exemplo, você colocou o dinheiro hoje no dia 1º, esse dinheiro só vai te pagar os juros no próximo dia 1º. Ah, mas eu precisei resgatar no dia 30. Você perde a rentabilidade todo mês. Tá? Mas poupança é um instrumento bacana, porque tem ali a isenção de IR, tá? Então, o que você recebe, ele é líquido, ele é isento de imposto de renda. Outras aplicações mais sofisticadas, né, que geralmente tem nos grandes bancos, em qualquer outra instituição, como eu disse, CDB, esse certificado de depósito bancário, fundos tradicionais, como fundos DI, que são fundos bem pé no chão, bem conservadores. Tá? Existe sim o imposto de renda, tá? Mas esse imposto ele incide sobre a rentabilidade. Tá? E é o próprio banco ou o agente responsável que você contratou essa operação, ele tem essa incumbência de fazer ali a retirada e mandar, né, para o fisco, tá? Mandar para o governo. Então você não tem que se preocupar, eu apliquei no CDB, eu vou ter que pagar imposto por isso? Não, quando você for resgatar, o imposto já é descontado automaticamente da rentabilidade, então não vai te dar dor de cabeça, o que eu vou ter que fazer, enfim, isso vai me gerar algum ônus, vou ter que fazer uma declaração adicional. Não, o próprio fisco separa, passa o que é do governo, e se eventualmente você faz uma declaração de imposto de renda, depois no campo correspondente você vai declarar que sim, você possui uma aplicação, mas não que isso vai gerar uma tributação adicional para você. Tá? Então essa que é a grande questão. Então é importante, tá? Reforçando, né? Façam. Se não começou, nunca é tarde para começar. Eu acho que isso é independente da idade. Conheço muitas pessoas que com uma idade bem, né, mais avançada e não fazem nenhum tipo de reserva, não planejam um amanhã. E mesmo como jovens, né? Pegam jovens hoje que só buscam viver o hoje, mas não pensam ali no amanhã. Então é importantíssimo que você pense, né? Pode ter certeza que isso é fato, como toda crise passa. Essa questão do coronavírus também há de passar, mas outras crises virão. Essa que é a grande questão. E a grande pergunta que fica, você está preparado para a nova crise? Essa que é a grande questão. Mas eu fui pego desprevenido nessa. Será que na outra eu vou estar preparado? Então, acho que vale a pena esse dever de casa, essa lição. Mesmo que a gente saiba que os recursos hoje estão mais curtos, vale a pena você buscar ali soluções alternativas para economizar. Tá? Às vezes, hoje a minha grana está curta, então vale a pena você buscar ali, tentar, eu tenho vou dar um exemplo qualquer, a minha internet, eu tenho um plano que tem uma velocidade atual que eu uso muito pouco, eu nem fico em casa, vale a pena você negociar o plano, ligar para a operadora. Hoje a gente percebe que bancos, instituições, as outras entidades vêm aí renegociando, inclusive contratos de aluguel. A gente percebe também que muitas pessoas vêm aí postergando os contratos. Então é importante você negociar. Eu acho que de qualquer forma vale a pena a negociação. Então esse é o primeiro passo, tá, gente? Para um bom planejamento financeiro, é você ter uma reserva de emergência. Essa é primordial. Não adianta você querer buscar agora ganhar rios de dinheiro. Vale a pena você ter a segurança de ter esse dinheiro ali à sua disposição quando você mais precisar. Tá? Então, lembrando, como formar de 3 a 6 salários ou de 3 a 6 vezes as suas despesas mensais. Essa é a teoria padrão que você deve ter ali guardado numa aplicação segura, que não vai te dar dor de cabeça, mas que vai estar à disposição, vai ter essa liquidez em qualquer momento quando você precisar. Tá? Então, essa que é a importância, essa é a reserva do dia a dia que nós falamos com muita ênfase, tá? Que no planejamento financeiro a gente reforça. Tá? Então, dado o primeiro passo, formou a reserva de dia a dia, já está tranquilo, tem a sua reserva bem formada, está mais sossegado. Agora você começa a planejar um outro passo, que é uma reserva de aposentadoria. Tá? Então, a gente sabe que hoje em dia não adianta mais nós pensarmos em depender da Previdência Social. A gente percebe que muitas pessoas que tinham uma renda altíssima na ativa, quando elas vão se aposentar, elas têm que viver ali, muitas vezes, com 1/3 ou até vezes menos do que ela ganhava na ativa. Então, é importante, ainda mais numa idade que nós vamos, com certeza, nessa nova geração, as pessoas estão vivendo mais,
tá? Nesse nosso século, as pessoas vivem mais e, com certeza, numa idade mais avançada, nós vamos precisar cada vez mais de recursos. Tá? É a idade que nós vamos precisar realmente de ter um bom plano de saúde, é uma idade que nós vamos precisar ali ter realmente recursos para medicamentos, recursos até mesmo para usufruir da vida, né? Uma idade que a gente fala que é a melhor idade, é de fato aquela idade que você quer usufruir, que você precisa usufruir, mas se você não tem dinheiro, se você não tem planejamento para isso, você vai viver ali a sua vida realmente de uma forma não tão interessante, né, Ronaldo? A melhor idade pode virar a pior idade, e não queremos isso. Verdade, sem dúvida. Por isso que você está dando essas dicas valiosíssimas aqui para nós hoje. Ah, bacana. Então, gente, quando a gente fala de aposentadoria, qual que é o planejamento? Tá? Tem um economista bem renomado chamado Martin Iglesias, que ele trabalha no Banco Itaú, tá? O economista que cuida das recomendações do Banco Itaú. É uma metodologia que eu gosto, eu acredito que é bem interessante, que ele chama de 1369, tá? Que é uma metodologia para você prover realmente esses recursos em vários momentos da sua vida. Tá? Então ele começa a teoria aos 35 anos, tá? Passa aos 35 anos e presume que você vai se aposentar aos 65 anos, que hoje praticamente é a idade que nós temos aí padrão para aposentadoria, né, por idade. Tá? Então, com 35 anos, o recomendado é que você tenha ali, por isso que a regra é 1369. Tá? Com 35 anos, o recomendado é que você tenha 1 ano do seu salário mensal guardado. Tá? Então, com você tem 35 anos, você tem ali 1 ano do seu salário aplicado, pode ser em planos de previdência complementar, pode ser outra modalidade de investimento, pode ser um título público, pode ser qualquer outra modalidade, mas é importante que aos 35 você tenha 1 ano de renda guardada. Tá? Então, por isso que é importante, quanto mais cedo você começa, mais tempo você tem ali para planejar as suas aplicações. Tá? Então, é importante que você comece desde novo. Se você começa aos 18 anos, você vai precisar guardar bem pouquinho para chegar aos 35 anos e ter essa reserva formada. Se você deixa para depois, vai chegando cada vez mais a idade, você vai ter que fazer aportes maiores que acabam aí, de fato, inviabilizando a construção dessa reserva. Tá? Então, em teoria, é você ter aos 35 anos, você ter ali um ano da sua renda. Aos 45 anos de idade, você ter 3 anos da sua renda mensal guardada. Tá? Aos 55 anos, você ter 6 anos da sua renda guardada. E aos 65 anos, quando você de fato fosse aposentar, você ter ali 9 anos da sua renda guardada. Tá? Essa que é a grande orientação, tá? Que você tem ali uma reserva. Ah, Marcelo, mas eu não fiz. Como eu disse, nunca é tarde. Tá? Em bases de estudos que esse próprio economista fez, ele acredita que essa provisão vai ser suficiente para te manter, claro, além do auxílio complementar da Previdência, do INSS, para poder manter ali as suas despesas na posteridade. Tá? Mas é importante que desde já tenham, né, que nós incentivemos os nossos jovens, os nossos filhos a fazer de fato essa reserva, ou vocês mesmos tomarem a iniciativa e começar desde novo. Eu vejo muitos pais, quando o filho nasce, faz ali um plano de previdência, ou faz algum plano para começar a guardar. Eu acho que é importante. Mesmo que seja ali R$100 por mês, R$50 por mês, mas criar esse hábito desde jovem, para que o filho, quando completar 18 anos, tenha ali um recurso, seja para fazer uma faculdade, seja para fazer alguma outra questão, ou até mesmo seja para, de fato, auxiliá-lo quando ele for pensar nessa aposentadoria, nessa posteridade. Tá? Então, é importante planejar, né? Tem bons planos que você pode colocar esse recurso, tá? Tem muitos planos de previdência complementar que as instituições financeiras comercializam. É importantíssimo que prestem atenção, tá? Com a estratégia desse plano e com algumas questões que a gente chama muita atenção, que são os custos desse plano, tá? Hoje, praticamente, no plano de previdência complementar, tinha alguns custos que hoje não incidem mais. Antigamente tinha uma taxa que chamava de carregamento, que a cada aporte que você fazia na previdência, descontava ali um percentual do seu aporte. Então, hoje em dia não tem mais. Democratizou-se muito essas aplicações, tá? Até mesmo por conta da concorrência ser maior. A gente percebe todos os dias falando nos comerciais de investimentos, de previdência, de poupar. Então, hoje se democratizou muito. Talvez alguns anos atrás não fosse tão acessível. Mas hoje tem boas opções, tem bons planos de previdência. Você pode buscar ali boas aplicações para começar a fazer mensal
O bacana é que você pode programar essas aplicações para que ocorra um débito mensalmente na sua conta. Tá? Então, no dia do seu salário, eu até recomendo que você faça isso, se você não tem. Coloca ali no dia do seu salário, eu recebo o 5º dia útil. Programe para que todo dia, né, 5º dia útil ou próximo dele, já seja debitado automaticamente da sua conta. Tá? Para que você tenha ali, de fato, essa reserva e esquecer. Pensar que essa reserva realmente é para aposentadoria. Ah, Marcelo, mas deu uma emergência. Lembra que você já... Por isso que é o segundo passo da reserva. Se der alguma eventualidade, você já fez uma boa reserva de emergência, é dela que você vai usar. Então, essa reserva de aposentadoria você deixa, mantém, para que, de fato, quando você alcançar a idade de aproveitar a vida, a fase realmente da melhor idade, onde você quer viajar, você quer aproveitar, você quer usufruir, você tenha, de fato, recursos para fazer. Tá? Então, é importantíssimo. Tá? Então, planejem, comecem desde de novo. Essa é uma teoria, uma sugestão. A regra é escrita em pedra, você tem que chegar aos 65 anos com 9 anos da sua renda acumulada. Não há necessidade, tá? A gente faz esse planejamento, mas é importante que você tenha ali a preocupação de começar a pensar daqui para frente, tá? Então, é importante você olhar para frente, pensar em um bom planejamento, principalmente para a aposentadoria. Tenho certeza que a gente viu que a Previdência cada vez mais vem fechando cerco, tá? Vem complicando, cada vez mais as pessoas vêm se aposentando mais tarde, vêm se aposentando depois. Acredito que essa reforma que aconteceu foi a primeira, acredito que terão novas reformas, e em tempo rápido, acredito que isso, nos próximos anos, já comece a ventilar novamente uma nova reforma. Então, é por isso que quanto antes é importante, independente da idade, que você planeje ali uma reserva para a sua posteridade, tá? Então, bacana, lembrando que Previdência também, dependendo do plano, ele se torna um grande instrumento ali com planejamento fiscal, tá? Com planejamento sucessório. Por exemplo, aqui em São Paulo, eu só vou dando uma dica, por exemplo, de um plano de Previdência. Hoje ele não passa em processo de inventário. Tá? Quem não sabe inventário, acho que as pessoas... Inventário é aquele processo na hora que uma pessoa falece, tem aquele processo judicial para a divisão dos bens, tá? E às vezes quem passou por inventário sabe o quão moroso, o quão difícil é, então quão oneroso é, quão caro é você fazer um processo, tanto de custas judiciais, de impostos que você paga, e a demora que tem em relação a isso. Então a Previdência é um bom instrumento que você já destina um beneficiário, pode ser os seus beneficiários legais ou pode ser um beneficiário específico. Você destina esse beneficiário, questão ali de alguns dias, o seu beneficiário tem acesso ao recurso sem a necessidade de passar por um inventário. Então, é pensando também nos seus filhos, pensando nas pessoas que você quer, você tem carinho, é importante também começar a planejar essa reserva. Tá? Então, é bacana. O pessoal, a gente costuma fazer uma brincadeira com o inventário, você começa a fazer ele rico e termina pobre, né? Ah, sem dúvida. Você começa, né? Quem passou por isso sabe, né? Claro que é uma situação bem delicada, ninguém quer perder um ente querido, mas a gente sabe que dá um trabalho danado, gente. Mas e pega a gente no momento desprevenido. Realmente, mas e é o momento que mais você tem que ter, né? Então, exatamente, mas é bastante complicado. Marcelo, o pessoal está acompanhando aí, né? Eu costumo falar a audiência rotativa aí da internet, da nossa live. Alguns ficam até o fim, outros vão e voltam, é natural isso daí, né? No modelo. Mandar um abraço aí, uma boa noite para o Vanderlei Souza, que está nos acompanhando, o vendedor vencedor aí, nosso diretor comercial, o Paulo Cavalcante. Paulo, valeu, abração. Priscila Biela, Virgínia Patrícia, todos aí acompanhando, entre outros. O pessoal que tiver dúvida ou quiser mandar aí algum comentário, fiquem à vontade. O Marcelo está aqui conosco na live semanal ágil, né? Com esse tema aí sobre como ter o dinheiro aí, né? Nesse momento de crise, como economizar, como investir corretamente. Eu acho que aborda aí, eu estou aprendendo muito aqui com você hoje, mas legal, o pessoal acompanhando aí você, tá legal? Bacana, gente. Então, qualquer pergunta, qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Quiser, se for, será um prazer responder online, mas também qualquer outro questionamento, qualquer outra pergunta, enderecem para a rádio, com certeza, né, o quanto antes eu teria o prazer de respondê-los, tá? Mas vamos lá, então, formou a reserva de aposentadoria, tá tranquilo, já tem realmente algumas aplicações voltadas ali, realmente, quando você for parar realmente de trabalhar como nós trabalhamos, né? Então, vai entrar no momento mais tranquilo, tem uma bela de uma reserva de aposentadoria. Fez isso, então, você já fez os 2 passos ali do planejamento financeiro. Fez a reserva de emergência, né, de 3 a 6 salários, ou 3 a 6 vezes as suas despesas, deixou bem formada essa reserva com segurança, com liquidez,
é hora de fazer a reserva de longo prazo, tá? Que é uma reserva de aposentadoria. Então, aqui sim, vale a pena você pensar em produtos mais sofisticados, tá? Em produtos que até que às vezes tem um pouco mais de risco, tá? Quando eu falo risco, muita gente tem medo. Eu pego muito investidor, risco, eu vou perder dinheiro, e agora? Mas se você tem prazo, o risco acaba se acomodando, tá? Porque qual que é a grande premissa hoje do mercado? Se você quer ganhar mais, você tem que correr mais risco, tá? Então não adianta hoje você pensar que você vai estar numa aplicação tranquila, segura, e você vai ganhar muito. Então é importante que você saiba buscar sim um bom assessoramento, uma boa consultoria para te apoiar nisso, mas é importante sim que nesse momento a reserva mais de longo prazo você possa, de fato, até você pode tender a ter ali um risco um pouco maior para ter um retorno melhor quando você se aposentar de fato, tá? Então, seguindo essa metodologia 1369, formamos bem essa reserva aqui de aposentadoria. E passando dessa reserva, a terceira fase que a gente fala, aí é a reserva que a gente mais gosta, né? A reserva que a gente para os nossos sonhos, para os nossos objetivos, a gente fala que é a reserva de realização de projetos. Tá? É a terceira fase do planejamento financeiro, que é o recurso que você vai juntar para realizar uma viagem, realizar algum sonho que você tenha, a compra de uma casa, a compra ali de um imóvel, enfim, é nessa terceira caixinha que você começa ali a esses recursos para atender mais esses seus anseios, seus desejos. Tá? Então, com as reservas bem formadas, reservas primordiais, aí você começa a juntar dinheiro para buscar realmente atender, ou seja, com uma faculdade de um filho, ou seja, ali para fazer uma viagem internacional que você sempre sonha. Então é importante que você tenha ali essas reservas bem estruturadas e essa reserva de projetos, aí sim a terceira fase do planejamento, você pode buscar ali outros tipos de aplicação. Então, é importante, Marcelo, mas eu vou precisar de muito dinheiro. Você está falando de 3 caixinhas, eu tenho mal dinheiro para colocar em uma aqui, você está querendo que eu faça 3? Então, lembrando, primeiro forma a reserva do dia a dia. Prioridade número 0, tá, gente? Isso tem que ser, né, prioridade urgente. Você tem que colocar ali como, né, exclamação ali, como urgência, para que todo o recurso que você tiver disponível, você, né, provenha essa reserva. Né, que não esperem sobrar. Né? Muita gente às vezes pensa que poupar é você esperar sobrar o dinheiro. Se sobrar, eu guardo. Isso tem que ser um compromisso, tá, gente? Tem que ser realmente ali um foco para que você tenha bem claro ali e fomente de fato essa reserva, essas demais reservas. Formou do dia a dia, a de aposentadoria você pode fazer aos poucos, tá? Pode ser com aportes mensais, ou você recebe algum bônus, uma PLR, você quer fazer um aporte maior, pode também atender essa reserva. E a terceira reserva é a reserva que você vai fazendo para atender algum sonho. Eu tenho uma vontade de viajar para a Europa, fazer um tour. Então, ali você vai começando dentro do seu orçamento, da sua renda, separando o recurso para isso. Tá? Essa reserva, a gente recomenda que seja uma reserva de mais médio a longo prazo. Tá? Por quê? Por que eu falo muito isso, gente? Acho que tem muitos jargões no mercado financeiro que deixa a gente confuso, né? Que a gente começa a falar, eu não quero entrar no mérito de produtos, porque acaba de nomes técnicos, você acaba assustando um pouco até quem nos ouve, que é muito jargão, é muito termo, mas hoje, só para vocês entenderem um pouco a questão bem básica aqui de economia, tá? Hoje a nossa economia é baseada numa taxa chamada Selic, tá? Que é uma taxa básica da economia, ela rege praticamente as aplicações hoje de renda fixa, tá? Ela que serve de balizador para os bancos, para as instituições, que é a taxa que o governo está utilizando, que ele está pagando para captar o seu dinheiro, tá? Então, o governo hoje, essa taxa Selic, inclusive, semana passada, houve um corte, tá? Ela hoje está em 3%. Então, significa que, se você emprestar dinheiro para o governo através de um investimento chamado Tesouro Selic, o governo vai te pagar 3% ao ano. Tá? Essa que é a grande questão. Essa taxa, alguns anos atrás, ela estava ali na meados de 14%, 15%. Então, qualquer investidor, qualquer cliente era investidor, qualquer pessoa era investidora, porque colocava dinheiro ali, rendia bem, você não tinha nenhuma dor de cabeça. Você ganhava muito dinheiro sem precisar ter risco, sem precisar ter esforço nenhum. Tá? Hoje em dia, é necessário você realmente começar a olhar outras coisas, porque a taxa Selic, a taxa básica da economia, por conta de todos esses fatores que vem acontecendo, o Banco Central vem reduzindo esses juros. Para quê? Para incentivar o consumo, para que as pessoas tomem mais crédito e comprem mais.
Tá? Essa aqui é a ideia do governo ao reduzir ali uma taxa Selic. Né? Muitos economistas preveem que essa taxa caia mais, tá? Fecha o ano aí em meados de 2,25 no final do ano, e que isso interessa o investidor. Eu quero saber, eu quero ter minha reserva, eu quero ter meu planejamento, eu quero passar no momento de crise, mas e aí? Por que dessa taxa baixa? O que isso vai influenciar na minha vida? O que vai influenciar nas minhas aplicações? Quanto mais baixa a taxa Selic, mais baixo os bancos vão te pagar pelas aplicações. Mais baixo a poupança vai te pagar. A poupança, só para vocês terem uma ideia, ela rende hoje 70% da taxa Selic. Tá? Tem muita gente que se engana. Ah, não, a poupança rende 0,5% ao mês. Isso era antes de 2012. Depois de 2012, ela começou a render 70% da taxa Selic. Então, em resumo, os investimentos estão rendendo muito pouco. Tá? Então, é importante você pensar em outras coisas, outras formas de alocar melhor o seu dinheiro, porque a gente sabe o quão difícil é ganhar, né? Então, é importante que nós tenhamos zelos e façamos, de fato, esse dinheiro trabalhar para a gente. Esse é o grande objetivo. Pô, Marcelo, legal isso daí, né, que você falou da taxa Selic, porque nem todos realmente têm esse conhecimento. Lógico que você é um grande especialista, mas eu sei que também uma boa parte do que você falou da Selic é o básico para nós que não somos da área, né? Às vezes a pessoa acha assim, esse negócio de Selic, vê no jornal alguma coisa, acha que não afeta em nada. Mas afeta em praticamente tudo, né? Aproveitar e mandar um abraço aí também para o Guina Vitória, que entrou agora aí acompanhando, lá em Montemor. É isso aí, vamos lá. Transmissão aí para todo o estado de São Paulo. Edgar Neto, bacana. A gente também, ó, diversificação é importante também, certo? Ó, pergunta do Edgar aí, já guarda aí, Marcelo. Bacana, que o Edgar colocou aqui é fundamental, tá, gente? Isso que a gente está falando realmente, quando chega principalmente nessa reserva, né, de longo prazo, o que a gente fala de diversificação? Aquilo que a nossa avó já dizia, né? Aquela filosofia de a gente não deixar todos os ovos, né? Até aquele clichê, de não deixar todos os ovos na mesma cesta. Tá? Então é importante a gente começar a pensar, principalmente nessa terceira fase do planejamento, que é uma reserva de projetos, você diversificar. Você colocar um pouquinho em cada tipo de aplicação. Sem dúvida, umas vão ter um risco maior, outras vão ser mais pé no chão, outras vão ser até mais conservadoras, mais seguras, mas é importante que você diversifique. Tá? Você coloque um pouquinho, misture esses ovos, porque é aquela premissa mesmo da diversificação, que se todos os ovos estão na mesma cesta, se a cesta de ovo cai, quebra todos os ovos. Se você está pulverizado, tem um pouquinho em cada uma, né? Se eventualmente um cai, o outro sobe. Essa que é a filosofia do investimento e você acaba minimizando os riscos, tá? Você reduz aí a sua exposição a risco, tá? Então é importante diversificar hoje, principalmente mais do que nunca nesse cenário, tá? Eu falei da questão da taxa Selic. Selic muito baixa, gente. Poupança pagando aí míseros 70% da Selic, que já está baixa. Se você desconta a inflação, né, que é nessa perda do nosso poder de compra com o passar, com a perda do poder do dinheiro com o passar do tempo, se a gente vai olhar a rentabilidade no frigir dos ovos, muitas aplicações até vão dar rentabilidade ali negativa. Tá? Você acaba perdendo dinheiro para a inflação. Então, por isso que é importante você saber muito bem onde alocar, como alocar, buscar boas soluções, buscar uma boa assessoria, tá? Uma boa consultoria de uma pessoa imparcial que possa ali te apresentar boas soluções. Tá? Como colocar a diversificação, principalmente nesse terceiro processo, ele é fundamental. Diversificar, você colocar um pouquinho, por exemplo, vou dar um exemplo prático de diversificação. Digamos que você, eu preciso ter muito dinheiro para diversificar. Não, você pode começar com pouco. Digamos R$1.000. Não há necessidade de você colocar R$1.000 somente num CDB, por exemplo, uma aplicação mais tradicional. Você pode colocar ali 10%, né? R$100, num fundo de ação. Eu posso colocar ali R$30, num fundo que tem uma estratégia multimercado, que pode aplicar em várias estratégias. Posso colocar um pouquinho atrelado à inflação, um pouquinho atrelado a juros. Então, você vai montando o seu portfólio aos poucos. Tá? Então, como eu disse, ainda mais nesse cenário de grande volatilidade, quando a gente fala esses jargões técnicos, a volatilidade é o quê? É o balanço do mercado. Né? O mercado ele não é linear. Tá? O mercado ele sobe e desce com muita frequência. Tá? Então, a gente percebe quando a gente olha nos noticiários, o Ibovespa subiu, o Ibovespa caiu. Tá? Então, a gente acaba percebendo que o mercado ele balança muito. E quando você diversifica, de fato, você diminui, você minimiza esses impactos
e busca ali um ganho. Então, a grande, né, dica que eu dou também é importante, se você começar a investir, é você ter ali, de fato, paciência. Né? Como diria Warren Buffett, né? Quem não conhece, né? Um grande empresário, um grande investidor, ele diz essa questão que o mercado ele é cruel, né? Onde transfere as riquezas daqueles impacientes para os pacientes. Tá? Então, a gente percebe que os investidores, às vezes, ficam muito imediatistas. Nós somos muito imediatistas. Queremos as coisas para ontem, né? Anteontem, inclusive. Não esperamos as coisas, de fato, ali maturar. Então, é importante ter paciência, esperar. Como eu disse, toda crise tende a passar, não existe uma crise que fica para sempre. A gente ter realmente fé, acreditar e fazer a nossa parte. Se você tem uma aplicação, eu vejo muitos investidores me ligando com um certo nervosismo. Marcelo, esses meses de fevereiro, março foram meses muito ruins. As minhas aplicações caíram, e agora? O que eu faço? Então, por isso que é importante você manter primeiro a cabeça no lugar. Se você fez bem o dever de casa, se você fez bem as suas reservas, se você se planejou bem, com certeza você vai ter tempo, vai ter paciência para esperar. Então, é importante, se você hoje está com a sua renda, se você hoje continua trabalhando, teve algum impacto negativo em algum investimento, né, converse com o seu especialista, com o seu assessor, com o seu gerente, tente entender um pouco melhor, mas espere. Eu acredito que o primeiro momento é você manter a calma, a cabeça no lugar, a serenidade. Acho que em qualquer momento de estresse, a cabeça no lugar e a paciência é fundamental. Perfeito, perfeito. Antes de você seguir aí no seu item 3, né, da lição de casa aí que você está ensinando, tem uma pergunta aqui também da nossa produção aqui, do pessoal de marketing da escola mesmo, que também está acompanhando a nossa live. Eles estão perguntando aqui o seguinte, ó, então, quando a Selic está baixa, o ideal é para comprar ou financiar, por exemplo, e quando está alta, é mais indicado, de repente, para aplicar pensando em rendimento, é isso o entendimento? Justamente. A questão que a Priscila colocou foi muito bem colocada, tá, Ronaldo? Selic baixa, qual que é a ideia? É que você tome mais crédito, eu tome mais crédito, eu invista mais na economia. Porque hoje, nesse cenário que a gente vê da economia, nesse cenário de pandemia, de distanciamento social, de lockdown, nós percebemos que as pessoas estão com medo de gastar. Então, se a pessoa ia trocar de carro, ela não vai mais trocar de carro. Se a pessoa ia comprar uma casa, ela não vai comprar mais uma casa. Então, isso não faz a roda da economia girar. Se a pessoa ia investir numa empresa, não vai investir mais. Se você é um empresário, você tinha caixa, você vai deixar seu caixa lá para manter as suas despesas. Então, quando a taxa Selic ela está baixa, ela incentiva, de fato, o consumo. Mas nesse cenário, o que a gente percebe é que a gente vem, por isso que a inflação e os juros cada vez mais vem aí caindo, tá? Porque hoje as pessoas também não estão comprando, as pessoas estão com medo. Essa que é a grande questão. As pessoas estão apavoradas, não sei o que fazer, né? Não sei como vai ser meu dia, né, amanhã. Então, quando o Selic está baixa, a ideia realmente é que você tome crédito e invista. Por isso que a tendência é cair mais os juros. A gente vê que grandes economias a nível mundial, Estados Unidos vêm com juros quase beirando a zero ali, tá? Então, para que a pessoa de fato tome crédito e invista na economia. Quando a Selic está muito alta, né, os custos das taxas, dos empréstimos ficam cada vez mais caros. Então, qual que é a ideia? Se a Selic está muito alta, você acaba consumindo menos. E você acaba investindo mais nas aplicações, especialmente as atreladas à Selic. Então, quando o juros está mais alto, você acaba tendo esse conforto. Tá? Então, essa aqui é a grande questão. Então, eu acredito que nos próximos meses a gente vai ver ainda movimentos como esse. O juros veio para ficar nesse patamar. Tá? A minha visão é que o juros permaneça abaixo por um bom tempo. Então, quanto mais a gente for pensar em planejamento financeiro, é importante. Então, nunca é tarde, tá? Planejem, comecem a pensar em outras estratégias. Aquela bonança que nós tivemos alguns anos atrás de Selic a 14%, acredito que isso não volte a acontecer, tá? Então, é importante a gente começar a pensar. E para ganhar mais dinheiro nesse cenário, com a Selic desse jeito, o risco é fundamental. Então, é importantíssimo a gente diversificar, buscar outras soluções e pensar um pouco fora da caixa. Eu acho que esse é o momento. Muito bom, muito boa explicação. Legal. Fica à vontade para seguir aí no item 3 aí. Bem, gente, então, como eu coloquei, tá no item 3, feitas as reservas, você começa a planejar melhor, aí você, nesse momento, com esse cenário econômico que nós estamos, é importante buscar aplicações de risco, tá? Por exemplo, tem um programa bem direto, bem bacana, que eu dou até uma dica para vocês, que eu particularmente eu gosto bastante, tem um programa chamado Tesouro Direto, tá? Quem não sabe, o Tesouro Direto é uma plataforma
que foi criada pelo próprio, né, governo federal, a secretaria responsável, que é uma forma de você comprar títulos públicos atrelados ao governo federal. E é uma forma bem democrática, porque independente do investidor que seja, independente se você seja um mega investidor ou você seja um pequeno investidor, todos vão ter a mesma taxa. Tá? Isso que é bacana, a mesma remuneração. E tem um produto que eu particularmente gosto bastante, dentro desse programa de Tesouro Direto, que é um papel chamado Tesouro IPCA. Tá? E Tesouro IPCA é um papel que você compra e ele te garante a inflação, independente de quanto ela dê. Tá? Se você permanecer com o papel até o vencimento, geralmente ele tem vencimentos um pouco mais longos, tá? 2024, 2035, 2045. São papéis para a gente pensar também naquela reserva anterior da aposentadoria, é um bom papel, mas é bacana que ele protege o seu capital contra os efeitos de inflação, tá? Os efeitos inflacionários, e ainda por cima te dá um ganho pré-fixado, tá? Te dá um ganho ali que você já sabe quanto você vai ganhar se você ficar até o final, pelo menos a parte pré, e a inflação ele vai proteger o seu capital. Então você vai ter sempre aquele ganho que a gente chama de ganho real, ganho acima de inflação. Então é um papel bem bacana, seja para sua reserva de dia a dia, tem um papel chamado Tesouro Selic, que ele é bem interessante, ele paga ali a taxa Selic, é um papel bem seguro, bem pé no chão, então é bacana para você formar essa reserva. E tem o Tesouro IPCA, o próprio Tesouro Pré, que são papéis bacanas para você pensar mais a longo prazo, para essas duas reservas, tanto de aposentadoria como a reserva de projetos, é bacana você ter. Então acessem, tá? É bacana, eu citei isso porque é público, tá? Poucas pessoas conhecem, e é bacana que o pequeno investidor pode entrar. Você pode programar aplicações mensais através do programa, você pode ter conta em qualquer banco, é democrático, tá, gente? Independente do banco, as taxas são iguais, os produtos são iguais, não muda absolutamente nada. Desde que você compre numa corretora ou compre no grande banco, as condições vão ser as mesmas, tá? Então é importante que vocês tenham acesso, pode programar, é bacana que eles até simulam ali, tem um programa, um simulador que eu acho bem bacana, que traz ali uma projeção de quanto você deve guardar, se você guardar X, quanto você vai ter daqui 10 anos, ou enfim, quando você vai se aposentar. Então, é importante, é um papel que eu acho que é uma dica, se eu fosse dar para vocês, para começar a investir. Eu quero começar meus investimentos. Para a reserva do dia a dia, um Tesouro Selic, e para as outras reservas, começar a pensar no Tesouro Pré, no Tesouro IPCA. Lembrando, né, se você tem prazo, se é interessante você levar até o vencimento, vale a pena você carregar. Tá? Então, acredito que é isso, Ronaldo. Acho que, para um primeiro momento, não quis me estender muito em jargões técnicos, enfim, trazer muita coisa economês. Tentei, de uma forma mais simples, trazer. Com certeza, a gente pode marcar outros bate-papos para traduzir um pouco esse economês, falar de um tema específico, de um ponto específico. Eu quero entender mais sobre a Bolsa de Valores, eu quero entender mais, quando eu assisto o jornal, eu quero entender quais são aqueles jargões, o que eles estão falando ali de Nasdaq, de Dow Jones. Quero entender um pouco esse movimento do mercado, quando sobe, quando desce, taxa Selic, esse básico de economia, acredito que é importante todo mundo ter. Mas nesse bate-papo, o importante realmente foi ressaltar essa importância de você começar a se planejar. Né? A gente sabe que essa crise foi pesada, mas se você tem planejamento, se você tem ali foco, né, você consegue realmente passar qualquer movimento. Tá? Então, qualquer dúvida também, fico aqui à disposição nesses últimos minutos aí da live para esclarecê-los. Legal. Marcelo, foi assim, excelente, né? Eu acho que a didática aí foi no ponto certo para uma primeira live a respeito desse conteúdo pela Escola de Negócios. Certamente aí nas próximas lives nós vamos construindo esse entendimento, né? Vamos criar aí um processo de aprendizado, um processo de aprendizagem, no caso, para o nosso pessoal aí, nosso público, né? Parceiros, amigos aí, familiares que estão acompanhando, e certamente a gente vai voltar com você aí, especialista em investimentos, em outros temas, mas eu adorei o tema, foi bem interessante. Nós temos uma última pergunta aqui, se for possível você responder, do Edgar Neto, claro, da IMA Corretora de Seguros, nosso parceiro aí, está acompanhando. Ele coloca o seguinte, hoje já temos ferramentas no mercado, é uma pergunta, tá? Hoje já temos ferramentas no mercado que conseguimos atender os 3 passos. O 1 que você falou, que é a reserva emergencial, o 2 que é a reserva planejamento, que é a aposentadoria, e a 3 que é a reserva de realização de projetos. Você viu que eu anotei, né? Marcou tudo certinho, Ronaldo, bacana. Obrigado, Edgar, pela pergunta, tá? Realmente tem, sim, opções, tá? A gente tem sistemas que auxiliam, tá?
assim, de uma forma mais automatizada, não vai ter ali o beabá de como você vai ter que fazer. Claro que você vai colocar no Google etapas do planejamento financeiro, vai ter em resumo isso que eu passei, tá? Mas tem ferramentas, assim, que auxiliam num bom planejamento financeiro. Por exemplo, eu falei da questão da planilha, que você pode ter. Primeiro passo, você saber o quanto você ganha e onde o seu dinheiro vai, onde você gasta. Tá? Se você pesquisar planilhas de gasto, não precisa nem você ter o trabalho de ficar lá no Excel fazendo. Você pega ali um modelo pronto, tem sites, por exemplo, Guia Bolso. Não sei se vocês conhecem, é uma ferramenta bem interessante, tá? Para fazer esse trabalho, ela entra nas suas contas, ela acessa automaticamente suas contas e consolida tudo ali das suas despesas, o quanto você tem de receitas e quanto você tem de despesas, e mostra ali onde são ali os seus eventuais evasores de receita, tá? Onde são, ele vai te avisar às vezes onde está saindo. Tem outras ferramentas, até inclusive mais inteligentes, que você começa a gastar mais, ele começa a perceber que você está gastando um determinado ponto. Então, hoje o que não falta são ferramentas realmente para planejamento financeiro. A gente sabe que tem, né, o Mobius, tem o Guia Bolso, e são ferramentas gratuitas, tá? Vocês podem baixar, colocam ali os dados bancários, eles vão acessar as ferramentas. Então, hoje o que mais tem, nós temos aí planejamento, tem ferramentas que vão te auxiliar, claro, não vão trazer a receita do bolo pronta, mas vão te dar ali algumas provocações para que você possa, de fato, ali começar a planejar e buscar melhor o controle dos seus gastos. Eu vou complementar essa pergunta do Edgar, Marcelo, com uma pergunta aqui, que talvez até a pergunta dele também tenha um pouquinho desse sentido, né? Eu vou pegar um gancho aqui na pergunta dele. Existe, né, a aplicação, por exemplo, ou se isso é viável, para atender os 3 passos. Eu, Ronaldo Vitória, pessoa física, eu vou atender os 3 passos aí que você ensinou aqui para nós hoje. De repente, adotar uma aplicação só que cumpra os 3 propósitos, os 3 objetivos? Uma aplicação financeira só não, porque são fases da vida diferentes, tá? São momentos diferentes. Então, você não vai ter, por exemplo, uma aplicação só que vai ser a solucionadora dos seus problemas. Então, é importante você ter, sim, algumas aplicações, e por isso que vale muito a pena você ter um bom planejamento. Existem hoje, por exemplo, como eu, sou um certificador, né, certificado de fato, né, um planejador financeiro, né, então tem outras pessoas que fazem isso como profissão, tá? Então tem ali um profissional realmente que estuda, que entende as nuances do sistema para de fato orientar. Com certeza, tem ali outros profissionais também que têm suas certificações para auxiliar você a buscar as melhores alternativas. Assim, mas uma receita de bolo pronta, uma aplicação que vai solucionar todos os seus problemas, com certeza o mercado financeiro, por enquanto, não tem. Tem algumas ferramentas que facilitam, sim, esse processo, mas uma coisa pronta, automática e, né, que você coloca ali e já resolve tudo, não. No momento, infelizmente, não. Ótimo, ótimo. Marcelo, então, né, nós aqui da Ágil Escola de Negócios agradecemos a você, que é nosso facilitador ágil hoje. Um prazer tê-lo no nosso time, na nossa Liga do Conhecimento, tá? É um prazer aí que você tenha participado e apresentado aí com essa maestria toda. Não estou exagerando esse tema aí para quem pôde acompanhar. Eu agradeço aí novamente a sua participação. Eu que agradeço, Ronaldo. Agradeço a todos que ouviram, participaram conosco, fizeram perguntas. Não esqueçam, se tiverem perguntas, será um prazer respondê-las, tá? E, com certeza, teremos outras oportunidades para trocar mais ideias, trocar mais informações. Acredito que isso é um conhecimento construtivo, né? Como o Ronaldo bem colocou, é uma liga do conhecimento. Cada um compartilha, né, aquilo que sabe, e com certeza nós conseguimos, né, alcançar um objetivo comum, tá? Então, agradeço pelo convite, Ronaldo, agradeço a Ágil e me coloco mais uma vez à disposição. Se precisarem, contem comigo. Um abraço especial a todos os ouvintes que participaram e aqueles que espero que futuramente também nos escutem, né? Fica aí o meu abraço e meu cumprimento. Legal. Pessoal, lembrando então que esse conteúdo da live de hoje, cujo tema foi como ter dinheiro para passar a crise, nosso facilitador ágil aí, o Marcelo Vieira, especialista, né? Grande especialista em investimento, deu uma aula aí sobre esses 3 passos principais aí para que a gente faça economia, para que a gente faça investimento correto e tenha aí o dinheiro, né? A liquidez, no caso, no momento que a gente precisar e para o objetivo que nós precisarmos. Lembrando que esse conteúdo, ele também poderá ser acessado pelo canal da Ágil Escola de Negócios no YouTube. Hoje mesmo já estará lá disponível, Marcelo, e todos aí que estão acompanhando.
Vou pedir aí também para o pessoal, caso queiram enviar alguma dúvida, alguma pergunta adicional, enviem para o e-mail contato@agilescoladenegócios.com.br, e eu peço aí o apoio de todos que estão nos acompanhando para seguirem aí realmente as mídias sociais da escola, @Agil de Negócios, tá legal? É isso aí, o meu pessoal aqui está pedindo para acompanhar, legal, recado dado. Pessoal, muito obrigado pela participação nessa live semanal ágil, né? Mais uma aí que estamos realizando gratuitamente aí para vocês, nosso público, alunos, treinandos, amigos, profissionais diversos aí, né? Que estão acompanhando nas redes de contatos. É um grande prazer, né? Nós estarmos aqui ao vivo, transmitindo essa live para vocês com conteúdo da escola. Nós temos aí muitos conteúdos e certamente estaremos aí juntos, independentemente do momento do isolamento social, sempre trazendo esses conteúdos aqui gratuitos para, de alguma forma, permitir aí uma reciclagem, no caso, para quem já é da área, já conhece um pouquinho os temas, ou mesmo para novos conhecimentos, tá legal? Muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado, Marcelo. Obrigado aí ao pessoal da produção da Ágil, né, que está dando um acompanhamento aí. A Priscila Biela, diretora de marketing, que deu todo o apoio técnico aí para nós na ferramenta. Até porque não é fácil, não. Parece que é fácil, mas não é não, tá ligado? Marcelo, pessoal, boa noite e até a próxima. Obrigado, Ronaldo. Boa noite a todos.